Atos 6, 7 em diante. Nós vamos ler até o verso 15, vamos fazer a leitura responsiva. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar? Ó Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra e graça. Que possamos entender, ó Deus, o que o Senhor deseja falar às nossas vidas nesta manhã. E que saiamos daqui transformados, consolados, exortados, edificados para uma vida melhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou jogar ali no Data Show um slide. Recentemente o mundo parou, porque na França, num jornal francês de sátira, publicou uma charge que era algo corrente. Eles já haviam publicado outras charges de críticas religiosas, que eu não recomendo a ninguém pesquisar na internet para descobrir quão ofensivas eram a todas as religiões, até que publicaram uma charge contra a fé islâmica. Resultado, radicais islâmicos entraram dentro desse jornal e mataram 12 pessoas. Todo mundo conhece isso, isso foi amplamente divulgado. Eu fiz uma pesquisa. Essa notícia ela foi exposta nos jornais do Brasil por mais de 40 dias, todos os dias. Por mais de 40 dias, todos os dias. E fizeram camisetas, né? E os protestos aconteceram no mundo inteiro. No Rio de Janeiro, em São Paulo, tivemos passeatas e as pessoas colocavam colocavam o nome do jornal, eu sou Charlie, né? E aí, essas passeatas aconteceram, essa aqui foi no Rio de Janeiro, milhares de pessoas falando e lutando, porque esses 12 jornalistas tinham sido mortos, ok? Bom, essa semana nós vimos mais uma triste notícia na mesma direção, mas dessa vez nós vimos cristãos, não mais 12 pessoas, 12 cartunistas, mas 21 cristãos. 21 cristãos que foram mortos não porque desenharam alguma charge contra o islamismo, 21 cristãos não porque escreveram alguma coisa contra o islamismo, mas 21 cristãos coptas, né, do Egito, que foram mortos pelo simples fato de serem cristãos. Foram degolados, o vídeo está na internet, e enquanto eram degolados, eles louvavam o nome de Jesus Cristo, e não negaram a sua fé, porque se tivessem negado a sua fé, teriam sido poupados. Resultado, passeata em favor dos 21 cristãos. No Rio, em São Paulo, líderes religiosos, líderes comunitários, os presidentes das nações europeias, dos Estados Unidos, Canadá, está vendo lá a passeata? Sabe qual a repercussão no jornal? 2 dias. 2. O site oficial católico, chamado Fiel Católico, faz uma crítica ao Papa Francisco. Pode procurar. O site Fiel Católico
fala do seu Papa, para aquela igreja de Bergoglio, que enquanto os cristãos são perseguidos e massacrados em todo o mundo muçulmano, faz um ato de adoração numa mesquita. O Papa foi à Mesquita Azul, em Istambul, e lá prestou oração junto do lado do líder islâmico, há poucos dias atrás. O site católico continua a crítica a Francisco I. É tanto assim que logo mais teremos uma encíclica bergogliana sobre a ecologia, sobre as vantagens da coleta seletiva de lixo, ao invés de termos um grito de amor a Deus nesse mundo sem fé e sem esperança. Teremos um apelo contra a erosão, ao invés da denúncia do ódio anticristão em todo o planeta. Só uma pessoa, desculpem lá, uma pessoa minúscula, não sei por que saiu isso, criticou o ataque contra o Estado Islâmico na ONU. Só uma pessoa. Foi tão feia a declaração dela, que o próprio secretário-geral da ONU a repreendeu depois numa entrevista, bem como todos os outros chefes de Estado. Só uma pessoa. Então, diante desse ato terrível de 21 cristãos, como eu e você aqui, cristãos, mortos pelo simples fato de serem cristãos, nós vimos o que o mundo pensa. Enquanto forem jornalistas não cristãos, vamos nos mobilizar. Mas se for um cristão, larga para lá. Vimos o que a Igreja Católica pensa, dita por ela mesma. Vimos o que o nosso governo pensa, não sei por que saiu minúsculo de novo. Temos a visão de várias pessoas, meus irmãos, mas aí fica uma pergunta. Qual é a visão do mártir? Eu tenho uma opinião, você tem uma opinião, o mundo já deu a opinião dele sobre morte de cristãos, 0. Os governantes deram a opinião deles sobre morte de cristãos, líderes religiosos reconhecidos que falam muito sobre relacionamento de pessoas do mesmo sexo, que a igreja deve dialogar com todos, para cair nos braços do povo, para viver aí debaixo de um alto índice de popularidade, mas quando é chamado a responsabilidade não fala nada, e é criticado. Mas aí fica uma pergunta, meus irmãos, ao invés de ficarmos aqui debatendo qual é a minha visão e a sua, qual é a visão do mártir, de quem está ajoelhado ali e vai ter a cabeça arrancada? Qual é a visão do mártir à luz da Escritura Sagrada? Pode tirar o slide e agora mantenha a sua Bíblia aberta, que agora a Bíblia é o seu data show. Atos, capítulo 6. Temos aqui a história do mártir, do primeiro mártir cristão, de fato, com uma igreja já constituída com seu oficialato. Capítulo 6 inicia a diaconia na igreja, a igreja está prontinha, tem toda a sua liderança, e aí surge o primeiro mártir dessa igreja já instituída. O nome dele, Estevão. Estevão é o primeiro mártir. Interessante que ele não é apóstolo, interessante que ele não é do primeiro escalão do apostolado, mas ele é um diácono que serve ao Senhor com muito amor. A palavra do Senhor diz no versículo 7 do capítulo 6, que acrescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, sacerdotes judeus que se convertiam agora ao cristianismo. E aí começa o versículo 8, dizendo que Estevão é um homem usado por Deus. Estevão é uma pessoa cheia de graça, e ele tinha poder, Deus realizava milagres através da vida desse homem, e ele prega o evangelho, e as pessoas se convertem. Resultado, quando você vive produzindo frutos, a perseguição vem. Se você não produzir frutos na sua vida cristã, tenha total tranquilidade que você não será perseguido. Pode ficar sossegado com relação a isso. Você vai viver uma fé salva, sentada e sossegada. Só não sei se vai para o céu depois, mas isso é o detalhe. Porque a Bíblia diz que o cristão produz frutos. Frutos. E ele busca produzir frutos. E o cristão ama produzir frutos. E o fruto do cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem ama se movimenta. Vai lá, realiza coisas.
E aí nós vemos que Estevão então começa a enfrentar problemas. Mas o mártir não está despreparado para o problema. E eu queria abrir essa janela para que, se por acaso alguém um dia voltar a falar sobre os 21 cristãos mortos, e outros virão infelizmente, você possa se lembrar dessa perspectiva, da perspectiva do mártir. Olha o versículo 10 e 11. Estevão sabia que ele estava sendo perseguido porque ele pregava o evangelho. Versículo 10 e versículo 11 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido que esse homem profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E aí você percebe que Estevão não está, nesse momento, vivendo como quem não sabe do que ele está sendo acusado. Se tem uma coisa no coração do mártir, é que ele sabe por que ele está lá. Isso é o que mais irrita aqueles que perseguem o mártir cristão, porque ele, mártir, sabe. Aqueles homens ajoelhados naquela praia, lá na Líbia, essa semana, 21 cristãos, irmãos nossos de fé, que eu também sou cristão, vou mandar fazer uma camiseta, eu sou cristão, eu não sou Charlie, eu sou cristão. Aquelas pessoas ali sabiam porque estavam sendo condenadas à execução terrível, iam ser degolados, e continuavam louvando a Jesus Cristo, falando sobre sua fé. Estevão sabia, tinha uma vida tranquila antes, mas passa a servir ao Senhor, passa a produzir frutos, o que vai acontecer? A perseguição vem sobre ele. Então o mártir não é um inocente, muito pelo contrário, ele é uma pessoa coerente, e por isso que ele não nega a sua fé, porque ele sabe por que está morrendo, e tem alegria ao ser sacrificado por causa disso. Interessante, versículos 12 e 13, Estevão também sabe que ele não está sozinho, mas ele está acompanhado. Olha o que diz o versículo 13, os seus inimigos são muitos, subornaram, plural, homens, plural, sublevaram o povo, anciãos, plural, escribas, plural, falsas, plural, testemunhas, que depuseram. Não basta ser falsa testemunha, tem que depor. Estevão percebe que existe uma multidão contra ele, mas ele não se sente sozinho. Ele sabe que não está acompanhado de ninguém. Percebam que todo o relato da execução de Estevão é solo. Não tem assim, Estevão e José, Estevão e Maria, Estevão e Francisco, ele está sozinho. Sozinho. Tem uma multidão, falsas testemunhas, um processo está montado, todo mundo contra ele, mas ele está em paz. Ele continua firme na sua declaração de fé, mesmo sozinho, porque ele sabe que não está acompanhado de homens, mas está acompanhado da graça de Deus. E quando nós estamos acompanhados da graça de Deus, existe uma coisa que Deus produz no nosso coração, que é paz. Paz que excede todo entendimento. Olha o que diz o versículo 51 e 52 do capítulo 7, porque o capítulo 6 não tem isso. Então vira a sua página aí, capítulo 7, versos 51 e 52. Estevão sabe quem são e o que podem fazer com ele. Então Estevão sabia porque ele estava lá. Estevão sabia que ele estava sozinho com relação à companhia de homens, mas não sozinho quanto à presença de Deus, porque Deus estava enchendo seu coração. Sabia que tinha uma multidão contra ele, e ele sabe, olha o capítulo 7, versos 51 e 52, o que eles podem fazer com ele. Olha o que diz aí, o verso 51 e 52 do capítulo 7. Homens, ele falando, respondendo à acusação, ele diz assim: vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ele pergunta. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos.
Estevão sabe quem são os seus inimigos e o que eles podem fazer. Sabe. Não há dúvida no coração de Estevão. Ele faz o diagnóstico claro do seu momento histórico. Ele faz o diagnóstico claro do seu momento espiritual. E ele faz um diagnóstico claro daquela multidão que estava contra ele. Vocês são homens de dura cerviz, vocês são incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvidos, resistentes ao Espírito Santo, filhos de pais que erraram e que estão repetindo o erro dos seus pais. Interessante, né? Essa é uma boa coisa para discutir a educação de filhos, né? Esse versículo aqui. Como os pais podem conduzir os seus filhos ao erro repetido. Assim também como a Bíblia diz que pais podem abençoar os seus filhos por milênios. Então Estevão sabe quem são e o que eles podem fazer com ele. Percebam, eu estou falando aqui da visão do mártir. Ele sabe por que está sendo perseguido. Ele sabe que não está sozinho. Ele sabe que aquela multidão erra historicamente, e ele sabe que aquela multidão pode matá-lo. E mesmo assim, esse mártir não nega a Cristo Jesus. Continua firme no seu propósito. Por quê? Versículos 55 e 56 do capítulo 7. Dá uma olhada aí para você ver. Versículos 55 e 56. Percebam o que o texto diz. O texto vai dizer assim: mas Estevão, cheio de quê? Do Espírito Santo. Primeira coisa que nós percebemos no mártir é a sua unidade, comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Diz mais: cheio do Espírito Santo. Ele fita os olhos no céu e ele vê a glória de Deus e Jesus Cristo que estava à sua direita. E aí a alegria dele é tão grande porque ele está vendo o que ninguém está vendo. Ele está vendo o que ninguém está vendo, que ele não consegue se conter e ele fala. Olha o que diz o versículo 56. E ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ah, pronto, aí acabou. Vocês já estavam implicando com ele pelo sermão? Imagina agora que ele fala que está vendo os céus abertos, Deus e Jesus Cristo lá, e pronto. Agora vai morrer mesmo. É interessante porque na visão do mártir, ele vê o que ninguém consegue enxergar. Ele vê aquilo que toda uma multidão ao seu redor, que se dizia religiosa. Eu quero lembrar aos irmãos que essa multidão participava de reuniões de oração, tinha grupos. Não estou falando de incrédulo, não. Nós estamos falando de gente que se dizia crente, que cria em Deus. Ok? E aí é interessante, porque Estevão diz: estou vendo, eu estou vendo. Resultado, 59 e 60. Eles começam a, no coração deles, ficar com tanta raiva dele, que eles querem apedrejar e acabar com a vida desse homem. Olha o que diz o versículo 57 antes, que eles tapam os ouvidos e se arremeteram contra ele, e eles lançam fora da cidade e começam a apedrejá-lo. E enquanto eles estão apedrejando, diz o verso 59 e 60, Estevão, sabendo que vai morrer, sendo apedrejado por uma multidão. Morte por apedrejamento é terrível. É terrível. E diz o texto aqui, que enquanto isso acontecia, Estevão não blasfema, mas diz o verso 59, que ele invoca o Senhor Jesus, dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E ele, ajoelhando-se, como esses cristãos dessa semana, decapitados, ele clama em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Essa é a visão do mártir. O mártir não lança palavras de ódio. O mártir clama pela misericórdia de Deus sobre aquele povo. O mártir tem uma visão diferente. O mártir é algo espetacular. Justo Gonzalez diz que o sangue dos mártires é o melhor adubo para o crescimento da igreja. Isso nós estamos falando de uma história passada. Isso aconteceu semana passada. Está acontecendo. Diz Hebreus, capítulo 11, vamos lá. Sua Bíblia, por favor.
Hebreus 11. Verso 35 em diante. Hebreus 11, 35. Ao falar dos heróis da fé, o texto de Hebreus 11, 35 diz que mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, mães que iam levar os seus filhos e o Senhor ressuscitou no momento do enterro, irmãs que choravam o irmão morto e o Senhor foi lá e ressuscitou já ao 4º dia. Mas diz também que alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Interessante isso. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Só até aí. Homens dos quais o mundo não era digno. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz para nós que o Senhor dará a esses mártires uma especial atenção. Apocalipse 24, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A palavra do Senhor é clara. Deus nunca disse que nós não teríamos mártires. Deus está dizendo que ali, no trono da graça, estarão os decapitados por causa da sua fé. E dos 21 decapitados, nós só não temos o nome de um, que ainda não foi identificado. Mas o nome dos 21 decapitados, o nome de 20 nós temos. Milad Maken Zaki, Abanaub Aya Atia, Mageb Solemin Shechara, Yusef Shukri Yonan, Kirilos Shukri Fawazin, Bishoy Stefanos Kamel, Samuel Stefanos Kamel, Malak Ibrahim Sinot, Tawadros Yusef Tawadros, Girgis Milad Sinot, Minna Fayez Aziz, Haya Abel Messi Saled, Bishoy Adel Kaaf, Samuel Alhan Wilson, Ezat Bishir Nassef, Lucas Nagati, Gaber Muni Adli, Essan Badar Sabir, Malak Farak Abram, Sameh Salah Farauk, homens do qual o mundo não era digno. Nós não vamos nos esquecer. O mundo pode não se importar, as ruas estão vazias, mas nós nos importamos. Sabe o que é fantástico, meus irmãos? Aqui tem 2 irmãos, um de 23 anos e um de 25 anos, mártires. Bishoy Stefanos Kamel, Samuel Stefanos Kamel, 23 e 25 anos. Um programa de televisão entrevistou a mãe, o irmão. A mãe e o irmão disseram o seguinte: queremos agradecer o privilégio que os assassinos dos meus filhos concederam por eles morrerem falando o nome de Jesus Cristo. Isso nos dá grande alegria. Isso nos dá a certeza de que meus filhos agora estão no céu, vendo Jesus Cristo com seus próprios olhos. E eu quero dizer que a minha casa está aberta, disse essa mulher, para dar um café para vocês que mataram meus filhos, porque eu quero orar por vocês,
para que caia dos olhos de vocês as escamas das trevas e vocês desfrutem do céu um dia ao nosso lado. Muito obrigado, nós não temos ódio de vocês. Essa é a visão do mártir. Um Estevão ajoelhado, sendo apedrejado, orando: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós não vemos os nossos mártires cristãos como coitadinhos, nós os vemos como heróis, porque eles não queriam ser vistos como coitados. Coitados são os que são fuzilados sem fé. Coitados são os que são fuzilados sem um encontro com Jesus Cristo. Mártires não se veem como coitados, mas como pessoas honradas por Deus, pelo privilégio de morrerem proclamando o nome de Jesus Cristo, porque eles sabem que o sangue deles será o melhor adubo para o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, quando perguntarem, se alguém perguntar o que você acha de um cristão sendo morto, você diz: eles sabiam, eles não negaram, eles se sentiram honrados, eles louvaram ao Senhor. E pelo caminho que anda, o Brasil que se prepare. O Brasil que se prepare. Pelo jeito que a coisa anda. Que Deus tenha misericórdia e faça com que a igreja pare de discutir coisas de só menos importância. E levante a sua cabeça e faça aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse é o Deus verdadeiro, triuno, que nós servimos. Nós nos perdemos em muitas discussões de menos importância, mas Deus mantém sempre pessoas antenadas, que têm o evangelho como luz, segundo a graça de Deus. Que Ele nos encontre assim. Amém? Vamos orar. Às vezes você está enfrentando um momento de tribulação, dificuldade. Eu quero pedir, em nome de Jesus Cristo, que você leve para casa nessa manhã, nesse início de tarde, que a pior coisa é um cristão não saber o seu lugar no mundo. E se você tem enfrentado dificuldades, em primeiro lugar, clame para que Deus te dê a visão do seu lugar no mundo, porque qualquer dificuldade será menor quando você entender a sua vocação. Às vezes, querido irmão e irmã, você está focado num problema tão pequeno e você se desviou do chamado grande que Deus tem para você. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia para te dar autoridade e para te dar uma fé testemunhal que vai impactar sua família, seus amigos, o lugar onde você convive, sua igreja, e ser bênção através disso. Esses homens não negaram a sua fé. Não negue. Não negue. Honre a Jesus Cristo que morreu por você. Honre o sangue desses mártires ao longo da história. Não negue. Não negue quem você é para agradar 5, 6 amiguinhos de escola, de faculdade, coleguinhas de trabalho ou familiares. Não negue. Não envergonhe a Jesus Cristo e ao sangue desses mártires. Consagre suas dificuldades, problemas ao Senhor Jesus. Crê nele e Ele vai fazer. Mas aí, em oração, eu peço em nome de Jesus Cristo, resgata o chamado missionário que Deus tem para o seu coração, de ser bênção através da igreja, da sua família. Resgata isso, em nome de Jesus. Assim como Deus falou a Abraão, eu quero dizer a você, irmão e irmã, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Saia daqui para ser bênção.
Peça perdão a Deus se você tem murmurado, se você tem reclamado, tem caído em coisas menores. Peça perdão a Deus. Deus vai manifestar, assim como foi com Estevão, graça superabundante sobre você. Deus te ama. Ele morreu por você e ressuscitou, para que você tivesse livre acesso a Ele agora, através da oração, sem intermediários. Senhor, nosso Deus e Pai, traga conforto e consolo às famílias desses nossos irmãos decapitados pelo Teu nome, que não fizeram nada de errado, muito pelo contrário, não agrediram ninguém, não desenharam nada, não escreveram nada, simplesmente eram cristãos, como nós aqui. Consola e conforta essas famílias, que elas continuem dando testemunho que toca os nossos corações. E em nome de Jesus, ó Deus, proteja todos os outros cristãos que estão perseguidos. Guarda-os, ó Deus, com a Tua misericórdia. E se aprouver ao Senhor, ó Deus, permitir que eles sejam conduzidos ainda ao martírio, que eles continuem com esta visão linda de Estevão e de tantos homens e mulheres e até crianças que não negam a Jesus Cristo, mesmo diante de tamanho terror. Abre os olhos da Tua igreja, Senhor. Coloca os nossos valores de volta no lugar, nossa visão de reino de volta no lugar, e faz a Tua igreja cada vez mais uma igreja poderosa, não apenas em palavras, mas em ações missionárias, concretas, resgatando e sendo um instrumento do Senhor, por Tua graça, para resgatar aqueles que estão das trevas, conduzindo-os à Sua maravilhosa luz, à Tua presença, Senhor. Fortifica-nos, pois oramos pedindo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.